De volta com o programa Em Pauta, hoje falando sobre bullying, esse tema que está dando o que falar. É importante você que está nos assistindo saber um pouco, levar essa informação. E estão na companhia do Wagner Costa, ele que é psicólogo, esclarecendo um pouco essas situações. A geração mudou, o mundo está mudando e a gente precisa acompanhar. O assunto é tão importante que, inclusive, o Wagner, ele participa do documentário que está sendo exibido aqui na TV Ali, canal 57.3, sobre o bullying. Está acompanhando aí um pouco das imagens, então você fica aqui assistindo a nossa programação e você vai assistir esse documentário. Inclusive, a gente tem depoimentos de alunos, temos depoimentos de escolas que já ligaram essa luz de alerta em relação a esse tema, e o Wagner também participa desse documentário, né, Wagner? A sua contribuição foi de esclarecer um pouco sobre o assunto nesse documentário? Isso, nós conversamos muitas coisas no documentário exatamente para definir o que é e como proteger as crianças. Eu digo que uma das coisas extremamente importantes é quando você treina seu filho para que ele evite sofrer bullying. Isso é muito importante em função do treinamento da autoestima. Eu gosto muito do assunto autoestima. E a criança, ela precisa ser treinada para que ela confie em si mesma, confie na sua capacidade de resolver os problemas e saiba que ela pode contar com os pais. A pior coisa que tem é quando a criança tem medo de falar para os pais que ela está vivenciando um problema, porque ela acha que o pai vai brigar com ela. Então eu sempre digo para a mãe, para o pai, eu digo para o pessoal assim, olha, se você briga com seu filho porque ele fez algo errado, mas separe a briga do amor. Ele precisa saber que você não vai deixar de gostar dele porque ele cometeu um erro, porque ele fez algo que não devia. Isso é extremamente importante. E ter a confiança, né? Ele tem a confiança. A minha filha sabe. E a melhor pessoa para você conversar é o seu pai e sua mãe, não? Seus pais. Esses dias, né, minha filha está jogando basquete. Aí ela chegou na quadra, não tinha chegado as meninas, só tinham chegado os meninos. E ela olhou para a mãe dela e disse assim, mãe, eu vou. Aí a mãe dela disse, vá, eu vou ficar aqui. Aí ela disse, mãe, eu sei que se alguém mexer comigo, a senhora me protege. Verdade. Isso é muito importante para uma criança, ela ter certeza que os pais vão protegê-la. Ela agindo certo ou errado, eles vão corrigi-la, mas eles vão continuar amando, eles vão continuar protegendo. Isso é o papel de pai e é papel de mãe. E Wagner, tem alguns sinais que a gente tem que ficar assim, olha, meu filho tinha um comportamento assim, agora ele está diferente. Tem alguns, a criança que sofre o bullying ou que faz o bullying, enfim, dá um sinal de alerta para a gente começar a analisar o comportamento? Sim, a criança que sofre bullying, ela vai começar a se retrair, ela vai começar a se esconder, ela vai deixar de ir para os lugares, ela vai começar a ter um comportamento de evitar aquilo que ela fazia regularmente. Então, os professores, os pais, quem toma conta da criança precisa estar atento a esse tipo de sinal. Se a criança começa a se retrair, ela ia brincar, ela não quer ir mais. Ela ia para o cinema com os colegas, ela não quer ir mais. Ela ia para tal lugar, ela não quer ir. Alguma coisa mudou e nós precisamos identificar. A criança que pratica o bullying, geralmente ela está agressiva, porque é aquilo que nós falamos anteriormente, a agressividade é um mecanismo de defesa. Então eu preciso saber que tipo de comentários meus filhos fazem, que tipo de brincadeira eles tiram um com os outros, para que eu possa estar sempre chamando a atenção para a questão do respeito. Tudo começa no respeito, eu tenho que respeitar as diferenças. Isso não é muito simples. Não é só chegar e dizer, eu tenho que dizer, eu tenho que dar exemplo, eu tenho que cobrar. Quando eu vejo uma cena, eu tenho que chamar o filho e olhe, veja isso aqui, olha, isso aqui não se faz. Ou quando acontece algum evento, dizer, olha filho, essa não é a melhor atitude. A conversação.
Eu sou defensor de que o diálogo é a melhor solução para todo esse tipo de problema. E no caso da escola ou os pais identificarem que uma criança está sofrendo bullying, como é que deve ser essa conversa? Chama, como você falou, o diálogo é a melhor maneira, então é reunir eles, saber o que está acontecendo, se é um exemplo do pai, porque às vezes a gente olhando, né, quem pratica o bullying pode dizer que tem um pai talvez com aquele perfil mais autoritário, e aí ele se espelha e acha que ele também é o dono da razão, então pode falar o que quiser para quem quiser. Então, assim, os pais e a escola entrar no diálogo e tentar resolver aquela situação? Entrar no diálogo. A escola precisa estar atenta. Se o pai percebe que houve uma modificação no comportamento do filho, ele precisa ir à escola, conversar com o orientador educacional, com quem é responsável lá, para que eles possam, a partir desse momento, chamar quem precisa ser chamado para conversar. E é importante que isso seja feito de forma discreta, porque às vezes a gente também faz um estardalhaço e aí você inibe todas as crianças, inibe todos os pais, ou desperta no outro já uma defesa. Porque às vezes um pai que é chamado na escola diz, olha, seu filho está praticando bullying. A forma de dar essa notícia também tem que ser uma forma tranquila, serena, para dizer assim, ó, o que está acontecendo? Está acontecendo alguma coisa errada? Vamos conversar aqui, olha, seu filho está com tal comportamento. De que forma nós podemos ajudar? O senhor percebeu alguma modificação no comportamento dele? Então, chamar o pai para mostrar que a escola quer ser parceira para ajudar o filho dele. Nós não podemos pegar e dizer, essa criança está praticando bullying, expulsa, isola. Não é assim que se educa. Não é esse o processo de educação. Eu tenho que envolver aquela criança, envolver aquela família para saber o que está acontecendo. Quando a gente fala em escola e comportamento, é muito comum você ver isso que você acabou de comentar. A criança reflete o comportamento dos pais. Então, se o pai é agressivo, se o pai é autoritário, ela termina aprendendo esse tipo de comportamento. Eu aprendo a resolver meus problemas olhando para os meus pais. Nós não aprendemos a resolver problemas por instrução. O pai não chega e diz, quando alguém brigar com você, faça isso, aquilo. Não. Eu vejo como é que meu pai resolve o problema e eu imito. Então, se meu pai chama palavrão, eu chamo palavrão. Se meu pai dá murro na mesa, eu dou murro na mesa. Se meu pai empurra as pessoas, eu empurro as pessoas. Tem as exceções? Tem, mas de uma regra geral, é isso que se vê. Então, nós temos que ter muito cuidado. Criança, ela precisa de cuidado. Eu digo que criança é como uma planta que precisa de terra fértil, precisa de água, precisa de orientação, precisa de muito cuidado porque ela é frágil e precisa ser moldada para um mundo que está aí nos cobrando muitas coisas. E principalmente hoje, que tem internet, tem pedofilia, tem esses casos de bullying, violência, tanta coisa ruim. Infelizmente, a gente está com um mundo tão complicado de se viver, até para educar uma criança, a gente já fica assim pensando, meu Deus do céu, o que é que vem pela frente, não é mesmo, Wagner? Mas, é como você falou, é a família que tem que ser resgatada, os valores, é a questão do diálogo que está se perdendo, e a gente tem que tentar resgatar tudo isso e também se atualizar, porque a gente falou, o mundo está mudando, o mundo já é outro, a gente precisa acompanhar e não perder os valores. Não adianta colocar a culpa na tecnologia, porque muita gente diz, o mundo está perdido por causa da internet. A internet é uma ferramenta, o Facebook é uma ferramenta, o Instagram é uma ferramenta, o computador é uma ferramenta. Como eu utilizo isso é que vai fazer a diferença. Então, nós precisamos estabelecer hora para os nossos filhos brincarem na internet, hora para eles jogarem e estabelecer as regras de convivência entre eles. Então, se meu filho está brincando com outra criança, eu, como pai, devo observar e entender e perceber qual é as características do perfil do meu filho. Porque você vai ter crianças que são mais agressivas e crianças que são mais retraídas. Isso percebe-se com 6, 7 meses de idade. Tem uma experiência que ela é muito interessante, que eles colocam uma tampa de vidro separando 2 mesas. E aí coloca a criança do lado de lá e a mãe do lado de cá. Tem criança que a mãe chama e a criança não vem. Ela não confia no cuidado, porque ela vê a altura,
ela sabe que se ela andar, ela vai cair. Ela não tem a noção que ali é um vidro e que ela pode passar. Mas tem criança que se o pai diz vem, ela nem olha para o lado. Então, eu tenho que entender isso. Se meu filho é alguém mais retraído, eu preciso treiná-lo, eu preciso educá-lo para ele aprender a conviver. E o bullying, ele tem muito a ver com isso, a forma que eu autorizo ou não meu filho a agir. Então, se meu filho é agressivo com alguém, eu chamo a atenção, aplico uma punição, aplico um castigo, faço alguma coisa para que ele veja que aquilo não é o comportamento ideal, ele vai aprender com aquilo. E a convivência, o exemplo acima de tudo. Isso é assim, preocupante, porque o mundo está mudando muito rápido. Nós perdemos muitas referências. Hoje é a família que está distante, é a religião que perdeu um pouco de sentido. A busca pela posse material está muito intensa. E a luta mesmo do capitalismo que está aí, todo mundo atrás de ganhar dinheiro. Verdade. Wagner Costa, psicólogo, obrigado pela sua presença. Felizmente, nosso tempo é curto, mas eu tenho certeza que foi bem produtivo para quem assistiu o programa Em Pauta de hoje. Obrigada mais uma vez. Estamos à disposição. Obrigada a você que também esteve na nossa companhia e ficou sabendo tudo sobre bullying. Lembrando que tem programa Em Pauta aqui na TV Ali, canal 57.3, de segunda a sexta-feira. Não deixe de curtir e compartilhar as redes sociais da Assembleia Legislativa de Roraima no Facebook e no Instagram. Eu te espero no próximo programa Em Pauta, tá bom? Tchau, tchau!